Querido amigo, querida amiga, um momento muito especial de reflexão em torno da palavra do nosso Deus sobre esse assunto que muitas vezes ele tem causado uma certa dificuldade para muitas pessoas, a questão do arrebatamento, ou poderíamos dizer, ressurreição. E daí? Qual é a diferença? Em que de fato nós podemos nos agarrar firmemente? E para falar sobre este tema, arrebatamento ou arrebatamento e ressurreição, eu preciso olhar para a importância dos credos que a igreja cristã tem e também para a palavra de Deus. Antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, eu preciso destacar, abrindo um parênteses, que este tema escatologia, dentro das dogmáticas cristãs, é o último assunto a ser abordado. No entanto, seria fundamental que ele deveria ser o primeiro assunto a ser estudado em todos os lugares. Afinal, se eu não estou certo como serão as últimas coisas, isso constantemente vai interferir na minha vida. Interessante, né? Se eu não sei como que vai ser o fim, que para mim é o começo, porque é novos céus e nova terra, mas se eu não sei como vai ser o fim, como então eu vou viver a minha vida agora? Como que eu vou viver a minha vida neste momento? Querido amigo, querida amiga, quando eu destaco que a escatologia deve ser estudada antes dos outros temas doutrinários, eu o afirmo isso justamente para destacar que quando as escrituras sagradas elas falam dos eventos futuros, dos tempos do fim, ela então faz apontando simultaneamente para aquilo que tem sido chamado de grande ato escatológico do passado. Como assim, pastor? Um grande ato escatológico do passado? Pois bem, desde que Cristo venceu na sua decisiva luta contra Satanás, quando ele venceu Satanás, o pecado, a morte, o inferno, lá no passado, bem, estes eventos escatológicos futuros, aquilo que nós falamos sobre o fim dos tempos, é apenas o clímax do que já foi colocado em ação por este evento central da história humana. Então, quando eu olho para o fim, eu preciso olhar também para o passado. Preciso olhar para aquilo que já se realizou, para aquilo que já se cumpriu em Cristo Jesus. Não dá para viver sem Cristo. Não dá. E é certo de que o futuro ele está garantido em Cristo Jesus. Por isso, eu sempre costumo até dizer para pessoas que estão enfrentando dificuldades na vida, mas principalmente pessoas que estão muito doentes. Eu sempre digo assim, em Cristo tudo está bem. Em Cristo tudo está bem. Ele está cuidando de você neste momento, porque a presença dele é constante. E se porventura acontecer algo que ninguém quer, que é a morte, em Cristo Jesus temos a vida eterna. Então em Cristo estamos muito bem. Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É o que afirma o apóstolo Paulo lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E essa é a saudação pascal desde os primeiros cristãos. Jesus ressuscitou. Aí os outros ou as pessoas respondiam, ele realmente ressuscitou. Querido amigo, querida amiga, a única certeza que nós temos na nossa vida é a certeza da ressurreição. Certeza da ressurreição. É a certeza de que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Eu não sou muito adepto do politicamente correto e justamente por isso, fugindo até um pouquinho desse politicamente correto, eu faço a seguinte observação. Uma igreja sem credo é uma igreja sem fundamento. E com certeza ela professa alguma doutrina errônea que pode desgraçar
todo um ensinamento bíblico. A igreja cristã, quando ela se diz cristã, ela então adota 3 credos. O atanasiano, para reafirmar a Trindade, o credo niceno, para reafirmar ou afirmar a divindade de Jesus, e o credo apostólico, um credo catequético, onde tem a sua ênfase em afirmar a humanidade de Jesus Cristo. E a julgar por esses 3 credos, nós podemos afirmar que arrebatamento secreto, como muitos dizem por aí, arrebatamento secreto não é uma doutrina bíblica. Por mais que se cite textos bíblicos, pelo credo nós, ou pelos credos, nós aprendemos que não há 2 tipos de julgamentos separados na Bíblia. A própria palavra de Deus nos afirma isso lá no texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Querido amigo, querida amiga, a palavra escatologia é uma palavra que significa último, mais distante. Querido amigo, querida amiga, literalmente, escatologia significa palavra do último, ou última palavra. Então, quando nós falamos sobre escatologia, nós estamos falando sobre a última palavra. Referindo-se ao futuro, escatologia, ela trata das últimas coisas. E, pessoal, sendo bem sincero, se nós discutirmos sobre as coisas do amanhã, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Então, se nós discutirmos coisas do amanhã sem termos muito conhecimento do mesmo, imagine discutir algo sobre o dia em que não nos está reservado ficar especulando. A gente não deve ficar especulando sobre muitas coisas. Apenas olhar para aquilo que Jesus disse. Está lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o versículo 36. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quando nós olhamos para as últimas coisas, quando nós pensamos, refletimos ou meditamos sobre as últimas coisas, nós precisamos olhar para as correntes que por aí ensinam ou querem dar uma palavra sobre este assunto. Os dispensacionalistas, eles dividem a história em dispensações, ou seja, tempos adequados. E dentro dessas dispensações há uma dispensação para Israel e outra para a igreja. Assim, dizem os dispensacionalistas, diante da segunda volta de Jesus, eles ensinam que haverá um arrebatamento secreto da igreja, que não tem base bíblica. E também vai se passar um período de 7 anos, onde os judeus vão passar a grande tribulação. E depois desses 7 anos, Cristo volta trazendo os justos que haviam sido arrebatados. Nós precisamos fazer algumas ponderações a esse ensinamento dos dispensacionalistas. Não há arrebatamento secreto na Bíblia. Todos os cristãos que estiverem vivos passarão a grande tribulação. Cristo trará consigo os seus anjos. Se só os justos, olha só, agora eu estou trabalhando contra, se só os justos forem arrebatados, o que podemos dizer daqueles que já morreram e não foram arrebatados? Os únicos arrebatados que se tem notícia é Enoque e Elias. As 2 últimas décadas, lá do século XX, falou-se muito sobre o milênio, arrebatamento, Armagedon. Isso aconteceu até porque muitos passaram a dizer que até 1000 chegará, mas de 2000 não passará. Passou. E agora?
Passou. Homens querem ter argumentos racionais para entender e compreender o que não cabe na nossa razão, cabe apenas na fé. O maior problema dos dispensacionalistas são os pressupostos teológicos, princípios de interpretação bíblica, o que nós chamamos de hermenêutica. A abordagem e a exposição de textos bíblicos, especialmente naqueles livros que normalmente denominamos de apocalípticos, Daniel, Ezequiel, Apocalipse, eles não são considerados pelo contexto de tudo o que as Escrituras ensinam sobre as últimas coisas. E é isso que tem trazido confusão e dúvidas no que tange ao conteúdo da esperança cristã. E qual é o conteúdo da esperança cristã? A ressurreição. A ressurreição. Não fica se apegando em outra coisa, não. O que Jesus nos garante é que os mortos irão ressuscitar. É a ressurreição. A morte de Jesus Cristo é o grande ato escatológico lá do passado. E desde que Cristo venceu a vitória decisiva sobre Satanás, o pecado e a morte lá no passado, os eventos escatológicos do futuro são apenas clímax do que já foi colocado em ação por este evento central da história humana. Não dá para falar sobre o fim sem pensar em Cristo Jesus. Então, a partir de Cristo é que muitos dizem, nós vivemos o tempo do fim, porque Jesus, ele nos garante algo. Jesus nos garante que o tempo do fim, os mortos irão ressuscitar para receber a vida eterna. Infelizmente, quem morreu sem crer em Jesus, para a perdição eterna. Nós podemos olhar também para um outro detalhe, aquele aspecto denominado como escatologia futura. E este aspecto ele é muito crucial para uma interpretação apropriada dos tempos do fim. O segundo advento de Cristo, se nós podemos falar sobre isso. As Escrituras, de maneira bem especial o Novo Testamento, ensinam que um dia Cristo retornará visivelmente em glória. Então Jesus vai retornar visivelmente em glória. E a Escritura Sagrada, de maneira especial o Novo Testamento, se refere à sua vinda usando diversos termos: vinda, presença, que é parousia, aparição, epifaneia ou panerô, revelação, que é Apocalipse, dia do Senhor, rehemera. Olha só, quando nós vamos estudar os textos, aonde esses termos que eu acabei de citar, eles aparecem, nos é revelado que o segundo advento de Cristo é um evento ao final da história. Ou seja, as Escrituras ensinam o seguinte a respeito da segunda e derradeira vinda de Cristo. Primeiro, Cristo virá visivelmente e todos os povos o verão. Atos 1:11, Mateus 24, 27, 30, Lucas 17, 22 e 24, Lucas 21, 27 e 35, Marcos 13, 24 e 26, Marcos 14, 62, Apocalipse 1, 7. Segundo, Cristo voltará em glória na companhia das hostes de seus anjos. Mateus 13, 39 a 43 e também o 49. Mateus 16, 27. Mateus 24, 30, também o 31. Mateus 25, 31. 2 Tessalonicenses 1, 7. Apocalipse 19, 11 e 14. Tito 2, 13. Judas 14, também o 24. 1 Pedro 4, 13. Zacarias 14, 3. Terceiro ponto. Quando Cristo voltar, uma ressurreição corporal de todos os mortos acontecerá. Crentes ressuscitarão para a salvação e descrentes para a condenação. João capítulo 5, versículo 27 a 29, João 6, 39, 40, 44, 54,
Apocalipse 20, versículo 11 até o 15, 1 Coríntios 15, 12 a 17, Daniel 12, versículo 1 e 2. Todos os crentes, os vivos, também os mortos, serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Nada daquele arrebatamento que tanto se fala por aí. Eles vão subir para se encontrar no ar com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. A morte será destruída. 1 Coríntios 15, 26, 54, 57, Apocalipse 20, versículo 14. Quarto ponto. Quando Cristo retornar, ele julgará todas as pessoas, vivos e mortos. Então é a certeza que eu tenho. Cristo vai voltar. Mortos irão ressuscitar. E quando Cristo retornar, julgará vivos e mortos, Mateus 25, 31 até o 46, João 5, 27, Atos 10, 42, também o 17 e o 31, Romanos 2, 16, 2 Timóteo 4, 1 e 8, Judas 14, 15, Apocalipse 20, 11 até o 15. Os crentes receberão salvação eterna e os descrentes, eterna condenação. Mateus 25, 1 Pedro 1, 1 João capítulo 3, Hebreus 9, 2 Coríntios 5, 2 Tessalonicenses 1. Satanás e o anticristo serão destruídos, 2 Tessalonicenses 2,8, Apocalipse 20, 10. Quinto ponto, quando Cristo retornar, serão criados os novos céus e a nova terra, 2 Pedro 3, 10 e 13. Em nenhum lugar, no entanto, querido amigo, querida amiga, em nenhum lugar, no entanto, as Escrituras ensinam que na sua segunda volta, Cristo estabelecerá um reino político ou milênio neste mundo. Não, não tem isso. O ensino escriturístico sobre o segundo advento de Cristo tem um propósito muito prático. Qual é o propósito? Deus quer que todos venham a crer no Evangelho, levar uma vida santa em serviço a Cristo e ansiosamente esperar o último dia com paciência. Romanos 13, 12 a 14, Tito 2, 11 a 13, 1 Pedro 1, 13 a 15, 2 Pedro 3, 11 e 12, 1 João 3, versículo 2 e 3, 1 Timóteo 6, 14, Mateus 25, 14 até o 30. Nós podemos falar também sobre ressurreição. Uma ressurreição geral do corpo é verdade central da escatologia bíblica. As Escrituras ensinam claramente que o Deus triuno ressuscitará corporalmente todos os mortos na segunda vinda de Cristo e dará vida eterna aos crentes e entregará aos descrentes a eterna condenação. Jesus nos ensinou: não vos maravilheis disto, porque vem hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Está lá em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, também Daniel 12, 2, também Atos 24, versículo 15. Se nós formos olhar o texto de Apocalipse, capítulo 20, o apóstolo João, ele fala da única ressurreição geral. Quando ele escreve, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Esta ressurreição geral, ela acontecerá no segundo advento de Cristo, isto é, no último dia. A posição pré-milenista, que também existe por aí, de que haverá 2 ou 3 ou mais ressurreições corporais separadas por períodos de tempo, simplesmente não pode ser sustentada com aquilo que as Escrituras ensinam sobre a ressurreição dos mortos. É uma única ressurreição dos mortos quando Cristo voltar. Querido amigo, querida amiga, a Escritura ensina que do homem está na tumba, aquele homem, aquela mulher que está na tumba, isto é, o seu corpo,
isto ressuscitará. A identidade entre corpo ressurreto com o corpo da vida terrena de alguém está implícita no termo ressurreição. Assim como Jesus ressurreto era a mesma pessoa que o Jesus crucificado e assim foi reconhecido pelos seus discípulos, assim também os mortos ressuscitados serão as mesmas pessoas que viveram anteriormente aqui na terra. Uma continuidade existe entre o corpo natural e o corpo ressuscitado daquele que ressuscitou. Entretanto, há também uma descontinuidade entre o corpo natural e o corpo ressuscitado dos crentes. Assim como o corpo ressurreto de Jesus era um corpo glorioso, assim também o corpo de humilhação do cristão será transformado para ser semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Filipenses 3:21. E esta transformação do corpo do cristão é necessária, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15:50. Devido à queda da humanidade em pecado, o corpo natural ele está agora sujeito aos efeitos da queda, tais como o pecado, a fraqueza, doença, envelhecimento e morte. Uma situação que vai chegar ao fim na ressurreição. E a discussão do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15 é o comentário mais completo da Bíblia sobre o corpo ressuscitado do cristão. O apóstolo ele apresenta seis contrastes neste capítulo 15 de 1 Coríntios. Primeiro, o que é semeado corruptível ressuscita incorruptível, já não mais será sujeito à doença ou decadência. Segundo ponto, o que é semeado em desonra ressuscita em glória. Já não mais terá a desonra de ser sepultado, mas será glorificado, radiante, brilhante como um corpo glorificado de Cristo, conforme Filipenses 3:21. Terceiro ponto, o que é semeado em fraqueza ressuscita em poder. As fraquezas que fazem as pessoas cansar e precisar descanso, não mais os envolverão. Quarto ponto, o que é semeado corpo natural ressuscita corpo espiritual e não mais funcionará conforme os seus instintos naturais, mas viverá completamente sob o poder e direção do Espírito Santo. Quinto ponto, a natureza mortal será vestida da imortalidade, não estará mais sujeita à morte. Sexto ponto, o corpo do cristão, que agora carrega a imagem do que é terreno, terá então a imagem de Cristo Jesus. Nós temos também que pensar que, naturalmente, a Escritura ela não satisfaz toda a nossa curiosidade sobre a ressurreição. Ela nos conta, no entanto, que o cristão será glorioso e perfeito como Cristo, tanto no corpo como na alma. E o ser humano não estará mais sujeito aos efeitos da queda. Os cristãos ressurretos serão como anjos, no que não se casam, nem se dão em casamento, conforme Mateus 22:30, Lucas 20, 35 e 36. Entretanto, a similaridade não deve ser estendida para incluir incorporeidade ou perda de identidade como macho e fêmea. E nós nem devemos crer que certas funções corporais naturais, elas ainda serão necessárias na vida por vir. A ressurreição de Cristo é tanto a causa como a garantia da ressurreição dos cristãos. E a sua ressurreição, a de Cristo, é as primícias da colheita final, garantindo que aqueles que estão nele também irão ressuscitar dentre os mortos. Através do batismo, o cristão já ressuscitou para a vida e está assim assegurado da ressurreição corpórea final. O habitar do Espírito Santo, que foi dado lá no batismo, é o penhor que assegura a ressurreição futura do cristão. Da mesma forma, o corpo e o sangue de Cristo na ceia do Senhor
é uma antecipação das bênçãos escatológicas futuras. Querido amigo, querida amiga, esses pontos nos fazem pensar sobre essa questão que muitos têm dúvidas sobre o arrebatamento e também a ressurreição. Eu quero continuar essa reflexão e eu vou continuar no dia de amanhã, trazendo para você uma reflexão do texto de 1 Tessalonicenses 4, onde aparece a palavra arrebatamento. E nós vamos continuar então a pensar sobre esse tema e, claro, exaltando sempre a ressurreição de Cristo, a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço a vocês. Fiquem com Jesus. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.